Como é que convida? Pessoa, gente, boa noite. Aqui é? Não, já pergunta. Onde é que convida? Hã? Onde é que convida? Eu não sei. A pessoa tem que mandar a solicitação. Tu já tá ao vivo, viu? Ó. Já tem gente. Olá. Oi, gente, boa noite. Estou aqui convidando as meninas. Eu tô aqui convidando o pessoal do Núcleo Popular, certo? Só um minutinho. Só um minuto. O Manuel vai no assessor. Ó, já tá falando. Oi, fulano. Olá. Tudo bom, gente? Entrou. Pronto. Transmitir. Oi, Estela. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me vendo bem aí? O som tá legal. Tem um barulho no fundo aqui. Não sei se pode atrapalhar. Tá atrapalhando? Não, tá dando pra ver. Certo, né? Então, Estela, é um prazer estar contigo. Parceria cearense, né? Aqui, usei cearense, né? Desculpa aí. Então, gente, hoje a nossa live, né? A gente vai falar um pouco sobre a sexualidade, né? A gente sabe que é um tema que não é muito comum de se falar, né? Muita gente não, né? Às vezes é um tema que, boa noite, tudo bem? Enfim, é um tema que até dentro da própria comunidade LGBT, né? É pouco debatido. Então, hoje a gente vai debater muitas coisas e tentar, de uma maneira, desmistificar alguns estereótipos, né? Algumas coisinhas que a gente escuta sempre, né, Estela? Sempre. Que é uma coisa que, queira ou não posso dizer que nos machuca, mas eu sei que às vezes é por conta de falta de conhecimento e tal, mas acho que é importante a gente aproveitar esses espaços, né, para a gente colocar as nossas vivências, o que a gente passa, né, o que a gente vivencia na pele. A gente sabe que a gente, claro, de nenhuma maneira a gente vai criticar o sexo de uma maneira geral, né? Eu acho que não é a nossa meta, não é isso, né? Eu acho que mais, né, a gente quer colocar as nossas vivências, olha, para tentar, pelo menos, que algumas pessoas possam nos compreender, né? Então, vamos se apresentar, Estelinha? Você, por favor, primeiro. Bom, gente, eu sou Estela Félix, eu sou estudante de jornalismo, estou no 7º semestre. Eu nasci em Manaus, no bairro Tarumã. Eu moro com criança aqui no Ceará, na Barra do Ceará. Na Barra do Ceará. Eu sou assexual estrita e sou a romântica fluida. Faz jornalismo, né? Conte a sua carreira acadêmica para nós. Faz jornalismo, né? Sim. Faz jornalismo. Qual é a universidade que tu faz? Oi? Qual é a universidade que tu faz? Eu faço na Faculdade Cearense. Tá. Estelinha, faz só fixar o comentário do Netinho, que é o tema da live. Acho que é só você que consegue. Fixar comentário. Pronto. Conseguiu? Consegui. Então vamos começar, gente, né? Assim, a gente sabe, a gente é da comunidade LGBTQIA+, né? Esse A, né, se refere aos assexuais e os aromânticos. E se eu não me engano, acho que a Estela pode me corrigir, se eu não me engano tem agênero também, ou eu estou errado esse A, né? Ou é agênero, né? Definição também como andrógeno. Então, assexuais... Isso, exatamente. Né? Então, o A significa essas três coisinhas, né? Assexuais, aromânticos e agênero.
Olha o Ari Areia, nossa, gente, o Ari Areia tá na nossa live, que honra. Ari Areia, toda solidariedade a você, tá? Nosso suplente aí na cadeira de deputado, se eu não me engano. E, enfim, né, semana passada, só para entender um pouco o contexto, ele estava nas manifestações na rua, né, e acabou injustamente sendo preso. A gente viu toda a mobilização, enfim, em torno disso. Vamos lá, vamos começar, gente. Olha, gente, assexual, né? O que é a sexualidade, né? Assim, a gente explicar de uma maneira bem breve, né? Gente, a sexualidade é uma orientação sexual que se refere às pessoas que não sentem atração sexual, seja ela de forma parcial, condicional ou total, né? A Estela pode exemplificar que é o total, que ela faz parte da sexualidade estrita, né, Estela? Isso. Explica pra gente um pouquinho, por favor. Bom, como estrita, eu nunca senti a atração sexual como as pessoas descrevem. Tipo, o que eu sei é o que eu escuto falar, o que eu leio no livro, porque eu realmente nunca senti. E eu não sinto porque eu tive algum trauma, algo do tipo. Eu simplesmente sou assim. Assim como vários outros amigos assexuais meus, estritos. Entende? É total. Não sente a forma de atração sexual. Deixa ele entrar. Mas nós... Deixa ele... Desculpa, Estela. Né? Deixa ele entrar, viu? Manda ele pro quarto. Oi, desculpa, Estela. Nós temos as sensuais, as estéticas. Mas eu não sinto a sexual de nenhuma maneira. Certo. Para exemplificar um pouco também a mais, explica um pouco também essa questão de que, acho que é uma coisa muito comum, que os assexuais passam por essa questão de, só porque eu sou assexual, eu não posso viver um romance, tipo, mais ou menos assim. Você já vivenciou isso? Já falaram algumas coisas assim pra mim. Porque a pessoa diz... Eu tô na reunião aqui. Eu tô na reunião. Liga lá, pode ligar, pode perguntar. Ela também não ama. Não é verdade. A gente tem que entender que a atração romântica ela é diferente da atração sexual, certo? Exatamente. O sexual ele pode amar, não tem nenhum problema nisso. A maneira que a gente ama só é diferente, né? Que tem até a frase da comunidade. Sim. Pode existir sexo sem amor? Por que não pode existir amor sem sexo? Entende? Sim, exatamente. Então, e a gente vai trazer, eu vou trazer para vocês um dado aqui curioso, gente, que foi feito pela Universidade de São Paulo, isso em 2008, já tem um tempinho já, então creio que já esteja um pouco passando da validade a pesquisa, mas em 2008, a sexualidade ela foi comprovada, né, em 7,7% nas mulheres e 2,5% nos homens, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma pesquisa mais atual para realmente comprovar se esses números ainda estão válidos, né? Que a gente já fazem 12 anos dessa pesquisa. E vamos lá. Gente, a sexualidade, assim, para dar um panorama mais amplo, ela faz parte da vivência de 1% da população. Quer dizer, né, que 1% da população se considera sexual, né? E a sexualidade, gente, ela é diversa, assim, sempre há debates, acho que eu e a Estela, a gente participa de um grupo no Facebook que já está com quase 10 mil pessoas, e todo dia, né, a gente olha uma vivência diferente, uma vivência diferente, né, sempre é uma novidade, e é uma comunidade muito nova, que queira ou não, a gente teve um começo de realmente, assim, um debate forte, principalmente no Orkut, né, isso em meados de 2003, 2004, 2005, que começaram a surgir as comunidades, né, e esse debate veio mais à tona, né, mas não é uma vivência que começou recentemente, é uma coisa já muito antiga, mas os debates, né, se fortaleceram juntamente com a tecnologia, né? Então, a gente tem, galera, eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que vai ficar um pouco ao contrário, mas aqui é a bandeira, essa bandeira, acho que está um pouco ao contrário, né? Mas acho que dá para ver, ó, que tem essas 4 corzinhas aqui.
E eu vou dizer para vocês rapidinho o que cada corzinha representa, para vocês terem uma noçãozinha. O preto, gente, da nossa bandeira, significa que é os assexuais que nunca sentem atração sexual, que é no caso da Estela, né, que são os assexuais estritos, né. O pretinho, né, ela tá toda de preto aí, ó, combinando hoje e tal, uma homenagem. A gente tem o cinza, que são os assexuais da área cinza, que é a minha vivência, que eu sou demissexual, gente. Então, existe aí, dentro da sexualidade, a área cinza, que a gente aí tem os Demi, tem os Grey-A, tem os Frey, assim, tem várias denominações, né, que eu não vou explicar uma a uma por conta do tempo. Oi? Exatamente, gente. É bem importante dizer, gente, que não existe uma régua da sexualidade. Não tem a pessoa que é mais assexual e menos assexual. Todas as pessoas são assexuais. Se elas se consideram, né, seja como demi, seja como estrito, enfim, elas são assexuais. Então a gente tem a área cinza, que é a área que eu faço parte, que eu sou demissexual, né, demissexual birromântico, já vou usar aí a área romântica, né, para definir um pouco também, né. A gente tem o branco se refere, gente, a gente, na nossa comunidade, a gente tem, são 99% da população que são os alossexuais, né, que são essas pessoas que sentem atração sexual normalmente, que não tem nenhum empecilho, que é aquela pessoa que, vê um boy na balada, vai lá e fisga, né, já, enfim, são 99% da população. E o branco se refere a essas pessoas que, quer queira ou não, né, podem ser aliados, né, a gente... enfim, é agulha no palheiro, né, a gente sabe, né, a gente escuta cada coisa, né, e a gente tem, gente, explicar só um pouquinho, a gente tem duas denominações que a gente usa muito, que são, que é ace, que é pra gente, né, a gente é ace, é assexual, a gente tem alô, que a gente brinca muito, olha o alô ali e tal, que o alô é referente à alossexualidade, né, e a gente tem o roxo, que é a comunidade assexual em geral, né. Então, enfim, essa a denominação da nossa bandeira, assim, vamos passar um pouco aqui, Estela, vamos lá. Estela, a gente vive no meu país, Ceará, né, como a gente define, né, que aqui é um país já, tal. E como foi a tua vivência, Estela, como esse aqui no Ceará, assim, que a gente sabe que, no meu caso, a gente tem essa questão, a gente sabe, que voltar um pouco para um tema muito recorrente, que é a questão da masculinidade, né, que a virilidade, né, essa questão do desejo sexual, enfim, é sempre colocado em voga para definir se a pessoa é homem ou não, né, a gente sabe, né, e a gente tem aqui uma coisa muito específica no Ceará, que é essa questão do cabra macho, né, essa questão do, enfim, né, a gente tem toda essa denominação. No meu caso, né, por eu ser assim, sempre duvidaram, né, da minha sexualidade, né, sempre duvidaram, né, ele pode ser gay, né, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo, por conta dessa baixa atração sexual, né, mesmo sendo demi, né, assim, e queira ou não, gente, só para explicar, né, demissexual é aquela pessoa que sente atração sexual pelo outro só se tiver um vínculo, seja ele afetivo, seja ele emocional, seja intelectual, enfim. É mais ou menos assim. Então, eu nunca fui de ter coisas casuais, assim, não que uma pessoa que seja demi tenha casos casuais, ela deixe de ser demi, não, porque acho que cada vivência sexual, ela é muito única, né? Assim, a gente sempre procura dizer que não tem realmente essa régua, né? Porque cada pessoa tem a sua vivência sexual, né? Enfim, acho que é muito importante dizer isso, mas no meu caso, né, eu nunca tive, né, essa questão casual, as pessoas com quem eu me relacionei sexualmente sempre foram as minhas namoradas, e no meu caso eu só tive duas, né? Enfim. E como foi a tua vivência, mais ou menos? Explica um pouco pra gente. Como mulher, como... No meu, eu fui muito cobrada assim, principalmente na adolescência,
né? Adolescente. Tem a família, tem os amigos. Você precisa estar com alguém. Exatamente. Você precisa viver com alguém. Você beija alguém. E aí, a gente... eu gostaria, sinceramente, que na época da minha adolescência tivesse sido falado isso na escola, sabe? Que eu tivesse tido contato com o que é a sexualidade, que tivesse me mostrado que existem diferentes tipos, diferentes maneiras de gostar de alguém, que a gente cresce achando que existe só uma maneira de gostar. E aí a gente não se encaixando naquilo que tem, a gente se sente muito perdido. É muito doloroso. E aí você quer se encaixar de alguma maneira, você quer parar de ouvir alguns comentários. E aí eu saía com umas pessoas, beijei. Na hora já até mas sabe, quando eu chegava em casa eu me sentia mal, porque nunca foi algo que eu gostei. Eu nunca gostei muito de contato físico, nunca gostei muito de toques. Então todas as vezes eu me senti muito desrespeitada, digamos assim. Não tenho como, mas por mim mesma que me deixei vivenciar essa situação. Eu acho que se na adolescência eu tivesse tido um contato maior com isso, muitas coisas que eu me permiti, que eu me submeti, eu não teria permitido. Sabe? Eu teria dito não quero, e pronto. E aí a gente fica com medo, tipo, de ser rejeitado, dos comentários, a gente tem medo de que alguns amigos não gostem mais da gente, que algum familiar também não goste. E aí a gente vai indo, né? Então, eu fico muito feliz quando eu estou lá na comunidade, chega algum adolescente falando, gente, tem 14 anos, eu já vi um de 12 falando, gente, tenho 12 anos, acabei de me descobrir e tal. Eu fico tão feliz porque, tendo contato, eles não vão precisar se submeter a coisas que eu me submeti quando eu era mais jovem. Então, eu fico muito feliz. Assim. Então, gente, assim, é muito importante a gente colocar em voga isso, uma coisa que eu sempre falo, né, que os assexuais, eles defendem uma educação sexual. A gente não defende abstinência sexual, né, a gente defende informação, né. Então, é muito importante dizer isso, né, que a gente, de uma maneira geral, a gente não é contra o sexo, a gente não é contra nada que envolva isso, né? Exatamente. E é muito importante porque o que a gente, infelizmente, acompanha hoje, né, é que há uma desinformação de uma maneira geral, né, que acaba estereotipando corpos, estereotipando ações, né, enfim, infelizmente essa desinformação ela provoca N outros problemas, né, a gente vê cada relato assim, que a gente percebe que, quer queira ou não, isso não é um problema que envolve somente a nossa comunidade, né, a gente é uma coisa muito abrangente, né, então é muito importante dizer que a gente, da nossa comunidade, né, a gente defende sim essa educação sexual, até para nos respeitar também, né, eu acho que se a pessoa for educadamente sexualmente, ela com certeza ela vai saber nos respeitar, né, saber a nossa vivência, além de respeitar as outras N vivências que existem, né. Então, gente, para ser um pouco de teoria também, a gente na nossa comunidade tem uma coisinha, assim, explicar muito por cima, que a gente tem um tempinho de live, né, a gente não pode ultrapassar esse tempo, mas é uma coisa que é muito importante a gente explicar, que existe uma diferença entre desejo sexual, atração sexual e libido, né. Estelinha, tu saberia diferenciar essas três ou não? Não muito bem, mas eu sei assim, não muito bem. Entender que a questão da libido, muitos sexuais possuem libido. Só que a diferença é a maneira como a gente extravasa, onde a gente coloca a nossa libido. Então, em vez de ir pro sexo, a gente bota, sei lá, numa pintura, numa música, na comida. Tem outras coisas que dá mais prazer pra gente, entende? Exatamente, né? O desejo sexual, gente, é a vontade do sexo, realmente, do prazer, né? A atração sexual se refere à atração para o outro, né? Esse desejo voltado para o outro. E a libido, gente, a gente trata mais ou menos como é uma energia que a gente tem no nosso corpo, que nem sempre pode ser voltada para o sexo, né? Porque muita gente, quando a gente fala de libido, né? A gente fala, libido, sempre, a maioria das vezes,
é relacionada ao sexo. E essa libido pode ser por N coisa. Eu posso ter uma libido porque eu gosto de jogar videogame, porque eu gosto de comer determinada coisa, né? Enfim, essa energia, ela nem sempre é voltada para o sexo, né? A gente tem, galera, falar uma coisinha a mais aqui, a gente tem as atrações românticas, né? Que quer queira ou não, fazem muito parte da nossa comunidade, que a gente gosta muito de usar, né? Qual é a tua atração romântica, Estela? A minha, Quer saber? eu sou a romântica fluido. A romântica, né? Então, pronto, gente. Além dela ser a sexual estrita, ela é a romântica, né? Então, ela não gosta de... ela não sente tanto atração sexual quanto atração romântica pelo outro, né? Para explicar, mais ou menos. Então, as atrações românticas, a gente tem o heteroromântico, que são as pessoas que se sentem atraídas romanticamente pelo gênero oposto, a gente tem o homoromântico, a gente tem o biromântico, a gente tem o panromântico. Praticamente é como se fosse a orientação de gênero, só que no nosso caso é mais voltado para essa questão de querer estar com a pessoa, né? A atração romântica é mais essa atração voltada para querer estar com alguém, que nem sempre pode ter o sexo em volta dessa relação, né? Mais ou menos isso. A gente tem Oi? Que o aromântico, ele não é um psicopata, tá certo? Porque a gente tem mania de achar, como ele não se apaixona, ele é um psicopata, não consegue amar ninguém. Não é assim. A gente também gosta da pessoa, só que a gente também gosta da nossa maneira, né? Eu gosto dos meus pais, eu gosto da minha cachorrinha, eu gosto dos meus amigos. Eu só não consigo, e não é porque eu não quero, eu não consigo formar um vínculo, uma conexão com alguém. E isso não é, ai, que massa, isso é show. Não, muitas vezes é doloroso para mim. É solitário, sabe? E aí você vê o pessoal todo mundo falando, você é um psicopata, você não tem sentimentos. Não é assim, eu tenho sentimentos. Se eu quiser, eu posso sim estar com alguém. E isso não quer dizer que eu sou falsa, que eu sou traíra. Sabe, você não gosta de ninguém, está se envolvendo para enganar os outros. Não. Eu estou me envolvendo com alguém porque eu gosto da companhia, porque eu quero estar ali perto. Né? Inclusive, na comunidade, tem algo que se chama Squish, que seria o nosso crush. E como esse crush, a gente define que ele é amigável demais para ser romântico, para estar num relacionamento, e ele é amoroso demais para ser apenas uma amizade. É um vínculo mais forte, entende? Então, eu posso muito bem estar com alguém, e eu não vou enganar a pessoa, ela sabe quem eu sou, e vamos estar juntos porque a gente quer. Isso não quer dizer que eu sou menos romântica também. E isso não quer dizer que eu seja uma psicopata, uma pessoa com um caráter ruim, entende? É muito importante isso, né? A gente também tem, galera, as orientações aromânticas, né? Que é a questão do demiromântico, né? Que é mais voltada... a gente tem o demiromântico, a gente tem o grey romântico, enfim, essas atrações aromânticas, ela é voltada, vamos supor, o demiromântico, no meu caso, eu não sou demiromântico, eu sou demissexual, né? A gente sempre tem essa confusão, às vezes, das orientações aromânticas com a minha vivência, né? Assim, então, vamos supor, eu sou demissexual birromântico, né? Assim, o demiromântico, ele só vai sentir essa vontade de querer estar com alguém, né? Somente se tiver esse vínculo, né? Então, muita gente confunde, às vezes, as orientações aromânticas com essa questão das nossas vivências, né? A gente tem várias orientações assexuais, né? Várias, né? São muitas. É uma variedade, cada um tem a sua bandeirinha, né? Que eu acho tudo, né? Cada um tem a sua especificação. A gente tem um blog muito importante, que é pelo Ariel. Ariel eu acho que é a principal personalidade assexual, assim, que é uma pessoa extremamente maravilhosa, né? Que ele tem um blog. Esse blog, tudo que você quiser saber sobre a sexualidade tem lá, que é o asexualidade
brasil.blogspot.com. Lá tem tudo sobre a sexualidade. E, enfim, quem quiser saber mais, visite aí o blog do Ariel. Teve até uma coisa muito importante recentemente, que é a quarentena, né? Ele colocou uma foto lá, porque ele é uma figura misteriosa, né? Na comunidade, assim, ninguém sabe qual... ninguém nunca tinha visto ele. Essa quarentena abriu assim um pouco. Agora a gente não sabe, ficou o debate na comunidade, né? Sabe se aquela foto é realmente ele ou não é, né, Estela? Mas enfim, criou-se um mistério. A gente tem um mistério dentro da nossa comunidade para saber quem é o Ariel, né? E essa quarentena ele postou uma foto no Face e a gente ficou nesse debate: é ele ou não é? E aqui nós temos deixar também claro que nós somos gratos a Ariel, porque ele criou, ele foi atrás de homossexuais aqui do Brasil, e nós somos muito gratos por todo esse trabalho, por estar sempre alimentando o blog, tendo discussões, trazendo novas informações. Então, graças a isso foi possível que tanto eu como outras pessoas se descobrissem e continuem se descobrindo. Obrigada a todos que participaram, né, do site, do fórum. Muito obrigada. Muita coisa. Gente, a gente tem 3 terminhos também que a gente usa bem dentro da comunidade, que é essa questão do sex positive, sexo neutral e sex repulse, né? São 3 terminhas que a gente usa também bastante, né? Porque às vezes a pessoa, vamos supor, principalmente o DEM, né? O DEM, ele basicamente pode ser sexo positivo e sexo neutral, o DEM, né? Porque o sexo positivo, gente, o sexo positivo é aquela pessoa que considera o sexo bom e agradável e sente prazer em fazer sexo, né? Tipo eu, no meu caso, eu sou DEM e sou sexo positivo, porque quando eu estou num relacionamento, quando tem esse vínculo, né? Quando tem essa... enfim, quando tem esse vínculo forte, né, seja intelectual, seja emocional, eu consigo fazer sexo de boa, sinto prazer. Tem as pessoas que têm sexo neutral, que são aquelas pessoas que consideram o sexo normal, nem bom e nem ruim, e pode sentir prazer ou não, né. A gente tem o sexo repulsive, que eu acho que é a vivência da Estela, né, Estela? Não, sexo repulsive. Eu não sou... Não? Não. Porque, assim, pois explique um pouco. No sexo repulso, né? Alguns também que são repulsos, eles às vezes não conseguem nem ouvir falar sobre sexo. Não ouvi nem falar. Nem ler, nem assistir nada sobre sexo, sabe? Sim, verdade. Eu diria que eu sou mais, assim, indiferente, né? Só que tem alguns momentos... Sexo neutral, né? É diferente, né? Tipo, às vezes, assistindo algum filme, tem alguma cena, eu fico um pouco incomodada, aí eu vou passar, entende? Mas já tem outros momentos, tipo, no livro, às vezes também... E outras vezes, tipo, não, eu consigo ler de boa. Mas, tipo, eu não sou repulsivo. Mas tem alguns amigos meus que são... Sabe, a gente tem na comunidade pessoas que são... E a gente, por isso, sempre que a gente vai tratar de um assunto, a gente coloca o filho, né? Coloca o tipo de assunto que vai tratar. Porque é muito importante. Gente, a gente vai tentar falar um pouco agora, porque muitas das pessoas, às vezes... né, algumas frasezinhas básicas que a gente escuta, né, que às vezes é um pouco chato, mas, enfim. Gente, a gente quase sempre escuta, e é uma vivência muito comum que a gente vê, principalmente lá no Facebook, onde algumas pessoas expõem as suas vivências, né, que algumas vezes... por conta dessa baixa atração sexual, elas vão ao psicólogo, né, vão ao psiquiatra, e eles tentam tratar isso como se fosse uma doença, né, gente? Então, é sempre importante dizer que a sexualidade não é uma doença, né? Eu não estou doente, não é um problema hormonal, apenas não sinto atração, e estou de bem com isso, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Estela? Assim, porque muitas das pessoas, há algum tempo atrás, né, o debate sobre a sexualidade era mais ou menos isso, né? Que era uma doença, que era tratada com remédio e tal, enfim. É a mesma lógica, para mim, é a mesma lógica que tentam levar para a tal da cura gay, né? Sempre tentam justificar alguma coisa que é diferente, que não faz parte, né, da vivência normativa, né, que a gente se fala, e tentam enfiar alguma coisa que realmente não tem lógica, né? Então, então sabe citar também
as pesquisas, né, da Elizabeth Regina. Sim, Que foi sim, a exatamente. pesquisar profundamente a sexualidade no Brasil. E uma das mais importantes do mundo sobre o tema. Então, tipo, Sobre o tema, exatamente, gente. Exatamente. A gente tem é uma pesquisa de doutorado, né? Se eu não me engano, Estela, é doutorado, né? de ameba, é a tese de doutorado. Que é a tese de doutorado dela, que é a vida de ameba, né? Eu já até li também, que é da Elizabeth Regina, que infelizmente não está mais entre nós, né? Ela veio a falecer em 2018, Estela, eu não me lembro. Eu não me Acho lembro que foi se foi 2018. 2018 ou Eu foi não ano sei se foi, passado. não sei se foi ano passado ou foi em 2018. Mas é uma pesquisa fantástica, assim, para quem quer realmente adentrar nesse campo de pesquisa sobre a sexualidade, tem que ler essa tese de doutorado da Elizabeth Regina, que não era, né, não era sexual, mas sempre foi em defesa da nossa comunidade, era uma importante aliada, né, e que, enfim, para quem quiser saber mais, exatamente, para quem quiser saber mais sobre o tema, né, eu tenho até no meu computador aqui essa pesquisa. Pode falar, está? A cura Sim. sexual. Quando a Sim. gente fala isso, um estudante de psicologia, uma vez, né, que eu tinha compartilhado, muito específico, eu compartilhei nos meus stories sobre a sexualidade, e ele respondeu dizendo que o que eu tinha se chamava inibição. Sabe? A gente já vê alguns que já estão se formando, continuam com o mesmo pensamento de que a sexualidade é algum dúbio, algum desvio, que não é verdade. E a gente tem que ter cuidado com esse nosso achismo, né? Essa mania nossa de achar que é uma doença, porque a gente entra num campo muito perigoso. Porque, não sei se alguns de vocês sabem, mas alguns assexuais sofrem estupros corretivos para aprender a gostar de sexo. Sim, exatamente. Então, sofrem de amigos, de parentes, de pessoas próximas que acham que a gente precisa de cura, que a gente não aprendeu ainda a gostar porque não praticou. Não é assim, sabe? Nem todo tipo, não é porque você nunca fez sexo que você não pode dizer eu não gosto. Entende? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer eu nunca fiz e eu garanto a você que eu não gosto. Eu sei, eu não preciso fazer algo que eu não gosto pra saber que eu não gosto. É a mesma coisa, tipo, você perdeu o termo que eu vou usar agora, tá certo, gente? Você não gosta de comer dejetos, né? Mas aí como é que você vai saber? Você nunca experimentou? Aí você diz pra mim, não, Estela, eu não gosto. Então por que você tem o direito de dizer que não gosta sem ter experimentado e eu não tenho? Entende? Exatamente. E sempre tem aquela pessoa que vem dizer pra gente, né? Ah, você não encontrou a pessoa certa, né? Ai, meu Deus, chega, vira o olho, né, Estela? Acho que você já escutou muito isso, né? Todo dia você já fala assim, ó, antiga, inventa uma próxima aí, porque não dá. Ai, meu Deus do céu. Gente, uma coisa muito importante também para falar, que a sexualidade não tem nada a ver com virgindade, tá? É uma coisa que é muito importante afirmar, porque muitas das pessoas, elas pensam que assexuais são somente aquelas pessoas que sentem repulsa total, né? Então, acho que é muito importante a gente debater isso, que a sexualidade nem sempre, ela não está ligada diretamente à virgindade. Tem uma frasezinha aqui que eu vou ler a vocês. Não é porque eu me apaixono, não é porque eu já namorei, e não é nem porque eu já transei, que eu esteja confuso ou mentindo sobre ser assexual, né? Então, é mais ou menos isso, né? A gente escuta vários relatos de pessoas que eram casadas, né? Enfim, que eram casadas há anos, né? E a gente escuta cada relato enfim, de dizer que realmente fazia por questão de agradar o outro, né? Enfim. E é uma coisa muito recorrente, né? A gente teve uma visibilidade muito forte recentemente por conta que nesse BBB, né, a gente teve o Vitor Hugo, né? Que apesar de todas as suas críticas, né, a ele dentro do jogo, né, que são válidas, né? A gente jamais deve confundir a pessoa que está ali, que quer queira ou não, ali é um jogo, né? E dentro do jogo, quer queira ou não, a gente
enfim, a gente está sendo visualizado ali por milhões de pessoas, né? A gente tem uma vivência ali fechada e tal, e queira ou não, a gente não pode se basear nessa vivência, a vivência dele do lado de fora, né? E a gente teve essa vivência com o Vitor Hugo, então foi um debate que teve até matérias teve uma matéria no Fantástico, não sei se a Estela acompanhou essa matéria. Acompanhou essa matéria no Fantástico? Isso. Exatamente. Enfim, né, a sexualidade esse ano foi assim, um tema bastante recorrente. Lembrando, gente, uma coisa muito importante, que ontem, né, levantaram ali uma tag lá no Twitter, né, que eu não vou dizer o nome do inominável aqui, né, mas colocaram uma tag lá no Twitter, né, o inominável assexual, né, lembrando que aquilo nada tem a ver com a comunidade, né, a gente até escutou vários relatos pesados lá no Twitter, né, se referindo à nossa comunidade. Enfim, né, a gente não... Como motivo de zombação, sempre tentam... Nós já somos invisíveis, nós já somos invalidados. Somos invisibilizados. E aí, quando acontecem essas coisas... Engraçado que sempre tem um termo errado e na hora de xingar, usaram o termo certo. Convenhamos, né? Gente... Uma coisa muito importante que é o termo, gente. A gente não fala sexuado, tá? Por favor. Eu não chamo você de heterossexuado, eu não chamo você, enfim, né, de homossexuado. Então, o termo certo é assexual, tá? Por favor. Né? Assexual é o Bob. Exatamente, assexuais, enfim, que é o termo correto. A gente teve até uma matéria recentemente também sobre o Bob Esponja, eu não sei se a Estela viu, né, que a Nickelodeon, né, que é até uma coisa normal, né, gente, porque ele é uma esponja do mar, né, convenhamos, né, então, por favor, e era uma coisa normal já, enfim, que o debate girou em torno disso, né, que o Bob Esponja seria assexual, né. E, enfim, foi um debate assim que entrou até dentro da nossa comunidade também, né, alguns posts, algumas coisas, que é uma coisa normal, né, gente? Então vamos lá, galera. Uma frasezinha que até a Estela já falou também aqui, né, que se existe sexo sem amor, por que não pode existir amor sem sexo, né? Queira ou não, a gente, como é que eu posso falar, essa sexonormatividade, né, que gira em torno da nossa vivência, a gente vê que, infelizmente, por conta dessa falta de educação sexual, cada vez mais uma questão que é muito forte também, que a gente tem que debater, que é sobre a pornografia, né? A gente sabe que a pornografia, né, é uma vivência muito, enfim, muito prática entre os jovens, né? Queira ou não, fiz parte disso também, né, mas quando eu acho que a vivência acadêmica, a vivência dentro da comunidade, a vivência também em alguns grupos que eu faço parte, né, aí eu passei a me questionar realmente, né, a gente sabe que a pornografia, ela, queira ou não, ela não faz parte de uma educação sexual, né, é totalmente ao contrário, né, ela reforça os estereótipos, né, reforça estereótipo de corpos. Exatamente, a gente o reforço de estereótipos do corpo feminino, do corpo do negro e da negra, né? A gente sabe, né, que as questões raciais aqui no nosso país, queira ou não, ainda fazem parte, né? Não é à toa, né, que a empresa Bombril recentemente, né, tentou trazer de novo, né, a tal de Crespinha, né, em sua marca, né, que é uma marca totalmente racista, né, são termos racistas, né, enfim, que é muito importante também a gente debater isso, porque as questões raciais no nosso país, né, perduram até hoje, né, a gente passou por 300 anos, 400 anos de um regime escravocrata, né, de
de pessoas, né, e que até hoje, né, essas pessoas, infelizmente, né, sofrem na pele. A gente teve o caso lá nos Estados Unidos do George Floyd, né, e se a gente for trazer essa questão racial para o campo da sexualidade, né, a gente tem estereótipos, né, racistas, a gente tem como a questão do tamanho do pênis do homem negro, a gente tem a questão que a mulher negra, né, que é mais fogosa, que é mais, enfim, né, e a gente tem essas questões que perduram, né, até hoje, que a gente tem que falar, né, que, enfim, que as questões raciais permeiam tudo, né, as questões raciais, de gênero e de classe são, assim, as superestruturas, né, que ditam, né, as regras do jogo ainda. Então, enfim, eu acho que é muito importante a gente debater isso, gente. A gente pode atrelar a vivência da sexualidade em si a outros temas, né, como eu acabei de falar, sexualidade e raça, né, essas pessoas que são assexuais e são negros, né, que constantemente, né, os seus corpos são hipersexualizados, né, como seria uma vivência? A gente teve até um debate muito recente, há um mês atrás, né, que a pessoa evocou esse tema lá num grupo lá do Facebook, e gerou um debate muito interessante, né. A gente tem a sexualidade de gênero, né, a gente sabe que há uma superestrutura de gênero, né, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é patriarcal, que é machista, que isso respinga infinitamente mais em vocês, mulheres, do que a gente, homem, né, quem é infinitamente, né, acho que não é uma questão que nem a gente entra nem em debate, né, mas essa questão a gente sabe que dentro desse campo da masculinidade também, especificamente, né, a gente sabe que essa masculinidade hegemônica, né, que o homem tem que ser viril, que o homem não pode ter sentimento, que o homem, enfim, tem que ser o provedor, né, e quem não faz parte dessa masculinidade hegemônica, padrão, né, aí é aquela coisa, né, sempre tentam jogar para um campo do lado feminino, né, esse homem é feminilizado, né, esse homem a mulher, tanto que os apelidos dizem muito isso, né, é a mulherzinha, né, é o gayzinho, é o viado, é não sei o quê, enfim, esses termos que a gente sabe, né, que essa masculinidade é isso, é o desprezo pelo feminino, é o desprezo pela população LGBT, né, a gente sabe que essas vivências são, assim, muito recorrente, né. A gente teve também, né, Estela, uma vivência muito importante também, que foi na série Sex Education, né, a gente teve uma personagem assexual, não sei se você assistiu a série. Assistiu a série? Eu não assisti a série, mas eu assisti o episódio dela que me mandaram. Um episódio, exatamente, a gente teve... eu sempre esqueço o nome de pessoa, gente, eu sou péssimo com isso, eu esqueci o nome da personagem, mas em um episódio, né, da série Sex Education, ela vai conversar com a mãe do Otis, né, que é o personagem principal, né, que a mãe do Otis é uma psicóloga, né, assim, da área sexual, e ela vai lá, e uma frase muito importante, né, dela, eu vou ler aqui para vocês, é quando ela chega para ela e fala: é como se eu estivesse cercada por um banquete enorme, com tudo que eu poderia comer, mas eu não estou com fome, né, e ela fala muito isso, né, e ela fala, mas eu ainda quero me apaixonar, né, que é aquela ligação, né, que muitas das pessoas infelizmente fazem, né, que é sexual, não pode viver um romance e tal. E aí a mãe do Otis, ela vai que isso é normal, que aí ela vai falar da vivência da comunidade ACE, né, ela vai, enfim, ela trabalha isso com uma normalidade, né. Gente, eu queria fazer uns agradecimentos aqui, eu acho que, deixa eu ver o horário aqui, já são 7h20, 7h30, já está dando uma hora de live. Principalmente uns agradecimentos muito, muito importantes. Primeiramente a Estela, né, por ela ter aceitado o convite, né, enfim, a gente sabe, já conheço a Estela há um tempinho, a gente faz parte de um grupo no WhatsApp, que é os Aces aqui do Ceará, que é Cearenses. Beijo, galera do Ceará. Beijão a todo mundo que faz parte do nosso grupo.
amo todos. A gente tem a comunidade no Facebook, né, que a gente tem uma importante, assim, uma rainha sensata que é a nossa amiga Jeanine, que eu acho que é uma... sempre debato com ela, assim, muito sobre isso. A gente tem alguns moderadores lá, assim, pessoas, nossa, que sempre enriquecem o debate, que sempre tentam apaziguar os ânimos, né? E como é uma comunidade nova, gente, que como é uma vivência nova, né, o debate, assim, é a todo vapor, gente. Todo dia aparece uma coisa nova, todo dia é uma vivência nova, e existem, quer queira ou não, existem grupos radicais em todas as comunidades, né, e do nosso não é diferente. Existem aqueles assexuais radicais que dizem que demissexual não é assexual, que, enfim, que dizem que pessoas que sentem atração sexual não podem ser chamadas de assexuais, enfim, que é uma vivência, que é uma coisa muito normal, né. Existem, eu acho que o radicalismo, né, infelizmente ele está presente, né, em todos os âmbitos, né? Eu sempre defendo, né, que dentro da nossa comunidade a gente não deve se apegar muito aos termos, né? Os termos são para dar um norte a gente, são para dar um direcionamento, mas que a gente não deve se apegar a eles, né? A gente deve se apegar mais às vivências, né? A gente tem que ter diversas vivências e também diversos olhares, né? A gente não pode entrar com uma coisa fixa, né? Uma coisa fixa da sexualidade, de dizer que a pessoa é ou não assexual por conta dela ter vivenciado aquilo. Enfim, eu sempre defendo que a gente tem que ter múltiplos olhares, né? A gente tem que ser aquela pessoa que não pode ter um padrão, não pode ter um olhar fixo para tudo, né? Eu queria agradecer também, gente, ao Ariel, novamente, né, que é uma importante figura, que é uma importante, é um símbolo da nossa comunidade, assim, de conhecimento, enfim, tudo que gira em torno do debate da sexualidade. O Ariel contribuiu demais. Gente, eu queria agradecer também um grupo lá no Telegram, que a gente fez parte agora. A gente teve a primeira parada LGBT de São Paulo, né, online, né, que ocorreu agora, esse final de semana, que são pessoas incríveis, né, que são pessoas maravilhosas, que eu conheci recentemente, assim. A gente estava no grupo lá no YouTube, lá no chat do YouTube, e a nossa amiga Nathalie Neri, né, que é uma importante figura LGBT, né, e ela meio que, vamos fazer esse grupo, e a gente fez, né, esse grupo lá no Telegram. A gente tem várias pessoas, a gente tem a Ellen, a gente tem Carlinha, enfim, a gente tem Giovana, a gente tem Milena, Natália, enfim, Eduarda, enfim, que são algumas pessoas que estão no chat. A gente tem o Gustavo também, enfim, são vários. Desculpa se eu esqueci alguém, né, para lembrar. A gente tem a Dani também, enfim, são várias pessoas que estão lá, que, enfim, que a gente tem um carinho enorme. E, Estela, você queria agradecer alguém? Você queria fazer os seus agradecimentos finais, por favor? Fique à vontade. Desculpa se eu falei muito, tá? Queria agradecer pelo convite, né? Agradecer a todo mundo que participou aqui, aos meus amigos que estão sempre presentes também, Lala, agradecer também a Lugoso, que estava aqui, a todo o pessoal do Cearenses, né? Todos os ex, todas as pessoas que vieram também construir o debate, agradecer o Areia também por estar presente aqui com a gente, o debate tão importante. Se você é um assexual, né, se você conhece algum, indique para ele. Nós temos os grupos nacionais, tem os grupos estaduais no Facebook, tem o site, tem o fórum. No fórum, se ele quiser desabafar, ele pode desabafar de forma anônima, sem precisar expor o nome, ele pode criar também nick. A gente sabe que é importante, porque nem todo mundo ainda está preparado para assumir, né? Para mostrar o rosto. Então está tudo bem. Se você quiser aprender mais, vá. Você já ter experimentado, né, o sexo, o beijo, não faz de você menos assexual, nunca parar. Se ela faz para você, essa pessoa está errada, e se afasta, porque você é válido, tudo que você já passou, independente de quem você é. Você é válido e ninguém pode dizer o contrário disso. Ninguém pode apontar para você e dizer que você não é. Muito obrigada a todo mundo.
Eu queria agradecer também a duas pessoas incríveis que estão na frente LGBT da nossa célula, do Núcleo Popular, né, que são o Netinho e a Laila. São pessoas maravilhosas que eu amo de coração. Queria agradecer pela receptividade, por querer abordar esse tema na nossa semana desse mês, né, que celebra a comunidade, né, de maneira geral. Lembrando, gente, que dia 28 a gente vai ter a Live do Orgulho, que vai ser uma live que a gente vai fazer, que vai englobar tudo, né, que vai ter algumas apresentações artísticas e musicais. Queria agradecer também a Frente LGBT do Núcleo Popular Geral, né. Gente, sigam tanto o perfil da gente quanto o perfil do Núcleo Popular Oficial, que é o Núcleo Popular ponto oficial, que é um movimento que a gente faz parte aqui. A gente tem a nossa célula aqui em Guaiúba, que se chama Ciete da Silva, que foi uma mulher aqui do nosso município guerreira, que sempre lutou pelos direitos dos servidores públicos. Infelizmente, né, a gente já perdeu por conta de uma violência doméstica, né, infelizmente, mas a gente estamos em memória com ela, respeitando sempre o nome dela da nossa célula. Enfim, a gente agradece a todo mundo que esteve presente na live, e eu tenho somente a agradecer. Eu acho que a palavra-chave de tudo isso é agradecimento. E a gente não pode dizer, né, já que o que aconteceu ontem com a tag denominável assexual, a gente tem que lembrar que estamos no mesmo orgulho, e mesmo que a gente não esteja, né, mesmo quando acabar, a orientação sexual não é ofensa, não é chacota. A orientação sexual merece ser respeitada. Não é um motivo para você não estar atingir o outro. Os sexuais, eles merecem respeito. Nós merecemos respeito, nós somos vários. Gente, lembrando que a live, como quem puxou a live foi a Estela, provavelmente vai ficar salva no perfil dela. Então, sigam essa rainha, né? Essa rainha sexual, essa diva sexual, que a live vai ficar salva lá. Tá certo? Então é isso, Estela. Obrigado mais uma vez. Uma ótima noite para você. Eu sei que agora você vai ter prova, né? Que você me falou. Boa sorte na prova. Que tudo dê certo para você, tá bom, meu bem? Obrigado por tudo. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Beijo. Fique com Deus. Com os deuses, né? Com o que você acreditar. Tchau. Tchau.